A FENATEMA apresenta Curso de Formação Política e Pensamento Político Brasileiro. Bom dia a todos, voltando à nossa aula, a mais uma aula do nosso curso, né? E o tema é Trabalho e Sociedade. Continuando o primeiro bloco, vamos dar aqui, né, uma ideia sobre o conceito de trabalho, olhando um pouco para a história. A gente já falou isso na aula anterior, né? Paramos naquela parte que envolve a mudança decorrente do advento do capitalismo, da Revolução Industrial, e a partir desse momento a gente dá continuidade à temática abordada na aula anterior. Bom, o trabalho na sociedade capitalista, né? Como tínhamos dito na aula anterior, o trabalho passa a sofrer uma grande mudança em razão das características de organização social e, propriamente, vamos dizer assim, o surgimento de duas novas classes sociais que havia ocorrido exatamente por conta desse novo modelo de organização econômica, né, e da produção, que é o capitalismo, que é o proletariado e o capitalista detentor dos meios de produção, né? Quais as características do capitalismo como mudança, vamos dizer assim, considerando as transformações advindas da sua nova modalidade? Bom, em primeiro lugar, a ideia da propriedade privada ela passa a ter um papel importante por conta da necessidade de garantir o direito, né, à propriedade como um instrumento não apenas vinculado à tradição, à honra ou algo do tipo, mas através de um documento, através do contrato, portanto, como garantia jurídica, pode-se dizer assim, deste importante instrumento para assegurar a manutenção de um sistema baseado, claro, né, na exploração e, claro, também no conceito da posse. A propriedade privada, portanto, ela tem um papel importante na transformação da passagem do modelo medieval feudal, com características típicas da qual a gente já abordou aqui, para um sistema baseado na propriedade e, é claro, no uso e na exploração, né, dos meios que essa propriedade oferece. Outro elemento importante com o advento do capitalismo é, sem dúvida, o trabalho assalariado como um novo fenômeno da forma de organização do trabalho. Portanto, o trabalho, diferentemente daquilo que a gente já abordou aqui, especialmente no mundo do feudal, né, o trabalho ele passa a ter um caráter, vamos dizer assim, comercial. Portanto, ele tem um valor em si, e esse valor em si ele está relacionado claramente, né, à sua finalidade, e a finalidade é a exploração, é o lucro que o trabalho pode oferecer como seu resultado ao detentor da propriedade, portanto, o detentor do capital, né? O trabalho assalariado é um fenômeno da Revolução Industrial, é um fenômeno do capitalismo, e isso vai modificar por completo o modo de organização do trabalho na sociedade, né? Outro elemento importante que a gente leva em consideração no advento da sociedade capitalista é, sem dúvida alguma, o sistema de troca, né? A troca anteriormente ao advento do capitalismo estava muito vinculado a uma tradição do escambo, né? E mesmo o comércio ele ainda tinha características muito primárias, ele não tinha essa visão do excedente como um instrumento do modo de produção capitalista, né? A relação de troca, o sistema de troca, ele passa a ter um elemento fundamental, né, que é a questão monetária, né? O valor que se dá à mercadoria como valor de troca tem muito a ver com, vamos dizer assim, o tempo de trabalho destinado à produção daquela mercadoria. O David Ricardo, que foi um importante economista do século XIX, um liberal, do qual inclusive o Marx ele vai se apoiar para descrever o Capital, né, fazendo crítica à teoria de Ricardo, ele vai exatamente definir que é o tempo de trabalho que define o valor de troca de uma mercadoria, né? O tempo que você usa para fabricar determinado produto é o tempo que vai estipular, vamos dizer assim, o valor que aquela mercadoria tem para que você possa comercializá-la. E não apenas isso, mas o outro elemento que eu acredito que tem aí um peso muito marcante também, como característica do capitalismo, sem dúvida, é a divisão do trabalho, né? Com o advento do surgimento das fábricas, do uso da mecanização, que as tecnologias passariam a ter
né, na formação vamos dizer assim, do conjunto das ferramentas, dos instrumentos dentro da fábrica, a divisão do trabalho ela passa a ter um papel fundamental, não apenas para o controle social, né, do trabalho, mas para distanciar o trabalhador do resultado final do seu trabalho e conseguir com isso o capital ter uma produtividade ainda maior. O homem ele passa a ter, vamos dizer assim, um papel muito específico no mundo do trabalho. Ele vai se ocupar em fazer apenas frações da mercadoria para que ele seja mais produtivo no processo da sua repetição e da sua especialização dentro daquela finalidade da qual ele vai se ocupar, né? Cada vez mais a divisão do trabalho ela é um elemento que vai se agregar dentro do conjunto de transformações do capitalismo e naturalmente isso vai fazer parte da sistemática usada, né, na produção e claro também no mundo do trabalho. E o mundo do trabalho ele vai portanto observar essas transformações e vai se adaptando rapidamente às condições de mudança necessárias, vamos dizer assim, para alcançar cada vez mais o lucro do capital, que é uma característica típica do modelo de produção capitalista, né? Portanto, o capitalismo na Europa Ocidental, né, ela vai se projetar dentro dessas dimensões, claro que teriam outras, a gente poderia abordar, mas basicamente as 4 mais importantes, a gente pode dizer aqui, que são exatamente o conceito de propriedade privada, o trabalho assalariado como fenômeno recente, né, na forma de organização do trabalho, o sistema de troca baseado, né, no tempo de trabalho destinado à produção daquela mercadoria e o seu valor em si e o valor para si, e também a divisão do trabalho como elemento fundamental na reorganização do trabalho, né. A Inglaterra, nesse sentido, ela é tomada como exemplo de sociedade capitalista onde se deu a transição do feudalismo para um novo modo de produção. Portanto, a Inglaterra ela foi também um berço, né, importante para vamos dizer assim, a nova literatura, apesar da reforma protestante ter ocorrido inicialmente na Alemanha, né, mas foi sem dúvida na Inglaterra em que o protestantismo e as suas ideias, especialmente no que diz respeito à questão do dinheiro, do trabalho, passa a ter um papel muito mais importante, né? Foi na Inglaterra que as mudanças se deram de uma maneira muito mais rápida e mais real, vamos dizer assim, né? Como o trabalho se torna uma mercadoria, né? É uma outra questão importante a gente entender dentro dessa mudança do modo de produção capitalista. Do ponto de vista do trabalho, o capitalismo aparece quando a força de trabalho se torna uma mercadoria que pode ser comprada ou vendida, né? Ou seja, com o advento do trabalho assalariado, o trabalho também passa a ser uma mercadoria. E por ser uma mercadoria, ela tem o seu valor. Quem define o valor dessa mercadoria, né, é o seu comprador, portanto o capitalista. Como você tem um excedente de mercadoria, que é o trabalho disponível, a forma como aquele que detém o capital, né, que pode comprar essa mercadoria, é quem vai definir as condições de trabalho e o valor a ser pago ao longo de um dia de trabalho. E é claro, a gente está falando de uma exploração aviltante, de uma exploração excessiva do capital sobre o trabalho, por falta exatamente de uma regulação de princípios morais ou mesmo éticos, de uma legislação que protegesse o trabalho, e isso só viria a ocorrer já no final da segunda metade do século XIX para o século XX. Portanto, nós tivemos pelo menos aí 160, 180 anos, né, de condições terríveis do trabalhador em razão do modo de organização do sistema capitalista. Para que ele se transforme em mercadoria, é necessário que o trabalhador seja desvinculado de seus meios de produção, ficando apenas com a sua força de trabalho para vender. É isso mesmo. O capital ele tem esse poder sobre o trabalho porque ele detém os meios de produção, né? É ele quem pode, vamos dizer assim, pagar pelo tempo livre do trabalhador a fim de obter o resultado que é a mercadoria para ser vendida. E o trabalhador, por despossuir esse meio de produção, por não ter renda, ele é obrigado a vender sua força de trabalho em troca de uma remuneração para garantir o seu sustento e de sua família. Nesta relação, o capital sempre terá vantagem sobre o trabalho, especialmente no mundo em que não há ainda a organização do trabalho. A gente está falando ainda no início do século XVIII para o século XIX, né? Perdão, do início do século XVIII para a segunda metade do século XVIII, que a gente começa a ter alguns movimentos já nesse sentido.
né? Então, esse elemento, portanto, ele vai trazer grandes impactos nas mudanças, né, de organização social no mundo do trabalho, né? A desvinculação entre o trabalhador e seus meios de produção, né? Quais são os fatores de transformação? Nós podemos dizer que há aí algumas características importantes, como, por exemplo, o cercamento das terras comunais fez com que milhares de famílias tivessem que sair das suas terras em busca de uma oportunidade nas cidades onde se encontravam as fábricas. Isso fez com que a migração forçasse, vamos dizer assim, um influxo de pessoas indo para as cidades e, claro, criando um problema urbano de uma forma muito intensa, né? A expropriação dos camponeses também foi algo muito marcante nesse período, exatamente em decorrência das mudanças e, claro, da forma como os proprietários de terras passam a se comportar diante daqueles que ainda mantinham algum tipo de vínculo na terra, né? O tráfico de escravos, especialmente depois do século XVII, século XVIII, também teve um papel importante, porque, afinal de contas, especialmente nas colônias, né, a escravidão era algo muito marcante, porque era a mão de obra usada para a expropriação, vamos dizer assim, né, dos meios para a comercialização dos seus feitores, dos seus proprietários, né? E a exploração das colônias teve esse papel também marcante no processo de produção capitalista, né? Da onde se buscavam, especialmente ali, as matérias-primas e as condições que se buscavam. Só se sabe isso através da história, mas era evidente que havia, né, a pilhagem, né, tudo quanto é natureza que se pudesse obter nessas colônias. E essas pilhagens vinham desde ouro, prata, mas matérias-primas decorrentes, é claro, das riquezas que essas colônias possuíam, né? E, portanto, a partir daí você começa a ter um movimento chamado de guerra comercial, que vai se caracterizar exatamente pela concorrência entre esses colonizadores, né? E como resultado desses fatores da acumulação primitiva de capital, a gente pode observar, primeiro, uma cooperação simples, que passa a ter uma característica inicial de organização do trabalho, né? A manufatura, que é o elemento que surge exatamente em razão das características do advento do industrialismo, né? E a maquinofatura, já como processo de avanço desse modelo de organização, né? De todo modo, considerando a manufatura, a gente pode dizer assim, a manufatura ela tem um peso importante, porque você passa a ter um valor agregado maior nessa mercadoria para comercializar em troca, por exemplo, de especiarias de matéria-prima, né? Lembrando sempre que a manufatura ela sempre teria vantagens competitivas e mesmo comparativas, considerando, claro, a utilidade que ela poderia dar, né, como uso, diferente, por exemplo, de matéria-prima, né? Vamos falar de cooperação simples. O que significava a cooperação simples, na verdade, né? Processo no qual os trabalhadores ainda mantêm a hierarquia da produção artesanal. Quer dizer, é um modelo tradicional baseado no antigo sistema feudal, né, que aos poucos vai sendo modificado com o advento do capitalismo, mas isso leva algum tempo, né? Os artesãos ainda, vamos dizer, ainda desenvolvia, vamos dizer assim, um processo produtivo com características semelhantes, né, à anterior, mas ela vai se modificar naturalmente por conta do advento da organização do modelo capitalista, né? Mas a característica é que mesmo a cooperação simples, ela também é apropriada pela burguesia, ela é apropriada pelo capitalismo e naturalmente isso vai sendo transformado exatamente por isso, né? A rapidez com que isso vai ocorrer está vinculada exatamente como a burguesia vai se apropriar também desse modo de cooperação simples. A manufatura, né, ela busca, na dissolução dos processos de trabalho, dissolver aqueles princípios chamados ofícios, característicos do modelo de organização do trabalho da época do feudalismo, né? O trabalho artesanal ele continua sendo a base, só que reorganizado e decomposto através da fragmentação de suas tarefas, que é a divisão do trabalho, né? Definido assim como uma nova divisão do trabalho decorrente das transformações existentes no modo de produção capitalista. Começa a surgir aí o que a gente chama de trabalho coletivo, especialmente aquele trabalho que a gente vai observar com o surgimento das fábricas. O artesão, portanto, ele torna-se um trabalhador que não possui mais, olha só que importante, né? Ele não possui mais o entendimento da totalidade do processo de trabalho, porque ele perde também o seu controle. O artesão ele tinha o controle da produção, do seu ofício. Vou dar um exemplo.
ao fabricar o sapato, ele sabia todo o processo em cadeia, né, para se fabricar o sapato. Não só ele fabricava o sapato, mas ele tinha o conhecimento do manuseio do couro, da retirada do couro do animal, do tratamento do couro, da formatação do trabalho, do processo do produto, da sua comercialização e o resultado do seu trabalho, né, no final da troca dessa mercadoria por algo semelhante, equivalente ou mesmo em espécie. Isso ele vai perder com o advento do capitalismo, porque o processo ele vai se transformar da seguinte forma: o capital ele vai se apropriar também desse modo de organização e aos poucos vai transformar ele, né, no modo de controle social do trabalho. A maquinofatura, que é uma outra característica, é a produção de mercadorias por meio de máquinas reunidas no mesmo local, a fábrica. A fábrica, portanto, ela vai trazer essa característica, né, decorrente das mudanças, né, neste universo, né, que se cria através do modo de produção capitalista. Agora, a mecanização, ela independe da destreza manual dos trabalhadores, ou seja, a máquina ela vai incorporar uma necessidade do trabalhador se adaptar a esta máquina e não o contrário, né? Ensejando nitidamente que o homem ele vai passar a se adaptar às condições impostas a ele no mundo do trabalho. A mecanização, ela, portanto, ela vai revolucionar o modo de produzir mercadorias, incorporando as habilidades dos trabalhadores e subordinando essas habilidades às condições impostas pela máquina, né? Ou seja, a máquina ela tem um papel essencialmente de controle das condições de modo de organização e das habilidades decorrentes de suas exigências. Há uma separação, né, clara, né, entre a máquina e o homem, que fica evidente nesse momento. O homem agora passa a servir a máquina, né, como característica dessa transformação. Ou seja, a máquina ela passa a ser o agente dominador, ela domina, né, o homem, porque ela que dá as determinações, ela que dá as razões e a forma como o homem vai se adaptar a essas condições, né? E ela vai dar o ritmo que o homem deve ter com o seu trabalho dentro desse espaço onde a máquina ela é a controladora dessa situação. Ela não precisa de um conhecimento específico sobre algum ofício, não precisa ter qualificação determinada. A máquina ela vai dar características para que o homem possa aprender e se adaptar rapidamente às suas necessidades, né? Trabalho e capital, uma relação de conflito, né? Naturalmente, as contradições elas decorrem exatamente dessas relações que se impõem no mundo da organização do trabalho, característico dessa nova forma de organização. A mecanização, ela sem dúvida, ela vai revolucionar o modo de produzir mercadorias, isso fica claro, né? Não só pelo fato de incorporar as habilidades dos trabalhadores, mas também porque vai subordinar o homem à máquina e naturalmente isso vai gerar um senso de análise, de consciência, né, social, que o homem ao longo do tempo vai tomando, né? E é isso que vai gerar lá na frente a necessidade de uma reorganização, de uma organização dos trabalhadores, né, em associações ou mesmo depois em sindicatos para lutar contra essa forma imposta, né, de abuso, de exploração, né, do capital sobre o trabalho, né? O trabalhador, portanto, ele deve apenas ligar a máquina, manuseá-la e regulá-la. Há uma separação entre a força motriz mecânica e a do homem. E aí, claro, fica aquela ideia, né? A máquina ela tem prioridade e ela é detentora, né, do saber, do direcionamento. O homem cabe apenas manuseá-la para produzir aquilo pela qual, ou vamos dizer assim, pela qual ela foi realizada, foi produzida. Ou seja, a máquina ela tem uma finalidade que é da produtividade. E o homem tem que exatamente dar base para que ela consiga chegar à sua finalidade, que é exatamente essa, né? Capacitar a fábrica, o capital para produzir cada vez mais. A máquina domina o homem, portanto, né? E ela vai dar o ritmo de trabalho. É o ritmo de trabalho que vai se adaptar à máquina, não a máquina que vai se adaptar ao ritmo de trabalho. Naturalmente, então, você tem uma relação de dominação. O trabalhador não necessita ter um conhecimento específico sobre algum ofício. Ele, portanto, não precisa ter uma qualificação. Ele vai aprender
na própria fábrica a se qualificar e, portanto, a ter um ofício. Como o processo ele é repetitivo, né, isso se torna ainda mais fácil. Na maquinofatura surge um conflito e a contradição entre o trabalho e o capital, e aí aparece a exploração do trabalhador. Portanto, o próprio processo, né, que ocorre na mudança, naturalmente decorrente das condições de exploração, levaria o homem, né, a tomar essa consciência, o trabalhador a tomar essa consciência de quanto ele é explorado nesse novo modo de organização no mundo do trabalho, do modo de produção capitalista, né? Aparentemente é uma relação de iguais, tenta-se passar essa ideia entre os proprietários de capital e os proprietários de força de trabalho, né? Que se dá através de uma relação de contrato, mas nitidamente se observará que não, muito pelo contrário. Quer dizer, essa ideia de que o capital ele oferece a oportunidade para o trabalho poder se desenvolver, a fim de que esse trabalho possa ter uma remuneração para garantir a sua subsistência, ele vai entrar em choque em razão exatamente das contradições, não pelo trabalho em si, mas a maneira como esse trabalho era organizado e a forma como ele era remunerado, considerando, é claro, uma condição sem nenhum tipo de garantia social para o trabalhador, né? Então, o interior da fábrica será um espaço de muito conflito social entre o capital e o trabalho, que naturalmente com o tempo isso se tornará ainda mais evidente, na medida em que o trabalhador vai se organizando, né, para a tomada de consciência de classe, né, especialmente depois com o surgimento dos sindicatos, mas isso vai acontecer basicamente no século XIX, especialmente a partir dos anos 30 do século XIX, né, anos 40, anos 50 do século XIX, em que essa característica, vamos dizer assim, da organização social do trabalhador e da tomada de consciência de classe começaria a ter um papel importante nas transformações que o trabalhador passaria a ter, né, exatamente por conta desse efeito. Os trabalhadores, portanto, ele tem uma característica antes disso: eles não recebem o valor correspondente ao seu trabalho, né, mas só o necessário para a sua sobrevivência, que era uma característica daquela época, né? Você trabalhava e o resultado do seu trabalho não garantia necessariamente uma condição de dignidade para o trabalhador. Garantia apenas tão somente aquilo que era minimamente necessário, ou seja, o alimento. Basicamente você trabalhava pelo alimento, dadas as condições de vida, dadas as condições de remuneração que se observava, por exemplo, entre o capital e entre o trabalho, né? Esse conceito, né, que a gente está falando aqui, o Marx levaria a apontar isso como um processo chamado mais-valia, né? A mais-valia, segundo Marx, como até a gente pode deixar muito claro aqui, era a diferença entre o valor incorporado a um bem e a remuneração do trabalho que foi necessário para a sua produção. Quer dizer, basicamente, o que poderia simplificar o conceito de mais-valia? Era o tempo de trabalho, né, ocupado, o tempo de trabalho realizado numa fábrica, por exemplo, que não era pago, né, ao trabalhador. Ou seja, o trabalhador ele era pago apenas por uma fração do seu tempo destinado à produção. Esta fração não requeria, né, a totalidade do tempo destinado à produção de um bem. Vou dar um exemplo, né, como o próprio Marx ele trabalhava com essa ideia, né? Se ao longo de um dia de trabalho o trabalhador produzisse 4 pares de sapato, naturalmente a produção dos 4 pares de sapato então seria usado como forma de remuneração, né, do seu tempo de trabalho destinado à produção daqueles bens. Ao contrário, né, ele só recebia uma fração da produção do seu trabalho. Significava dizer o seguinte, que o capital ele usava o excedente do tempo de trabalho, o excedente da produção pelo tempo de trabalho do trabalhador como forma de lucro para os seus ganhos. E é exatamente isso que o Marx definia como mais-valia, né? A diferença entre o valor incorporado a um bem e a remuneração do trabalho que fosse necessário para a sua produção. Então, se você ao longo de um dia produzisse 10 pares de sapato e recebia somente o equivalente a 1 par de sapato, significava dizer que esses 9 pares de sapatos que você produziu a mais, que é o excedente do tempo de trabalho destinado, isso é o que chamava-se mais-valia.
Ou seja, era isso que garantia o lucro do capital e do burguês para que ele pudesse enriquecer cada vez mais, né? E criar uma classe distinta entre capital e trabalho, onde o capitalista mantinha uma distância cada vez maior pela riqueza acumulada e o trabalhador vivendo em condições subhumanas em razão da forma como isso ocorria, né? Ou seja, uma parcela significativa do valor trabalho produzido pelos trabalhadores era apropriado pelos capitalistas. Esse processo denominava-se acumulação de capital, ou seja, dando exemplo dos pares de sapatos, se o trabalhador trabalhou, por exemplo, 14 horas ao longo de um dia naquela fábrica, ele produziu 10 pares de sapato, e o seu salário proporcional àquelas 14 horas seria pago apenas com a venda de um par de sapato, significa que os 9 pares de sapato, mesmo descontando, né, o uso da matéria-prima, o capital investido, o aluguel do prédio, né, a manufatura e outros gastos, como, por exemplo, pudesse pagar impostos, né, tirando esses gastos adicionais, o restante, de fato, era vamos dizer assim, a mais-valia pura. Isso caracterizava-se como acumulação de capital, forçando nitidamente a um acúmulo cada vez maior de riqueza entre o detentor do capital, né, e, é claro, né, separando essas duas classes sociais em mundos bem distintos, né. O processo de mais-valia ele pode ser explicado da seguinte forma, até de uma forma didática, a gente pode dizer assim, que é o tempo necessário, é o tempo de trabalho necessário para produzir mercadorias cujo valor é igual ao valor da força de trabalho. Qual é o tempo excedente? É o tempo de trabalho que excede, que vale mais que a força de trabalho, ou seja, a mais-valia. O trabalhador, embora, veja só, tenha feito juridicamente um contrato de trabalho de 8 horas, trabalha 4 horas de graça. Por quê? Mais-valia absoluta. Se o capitalista exigir aumento das horas, ainda que pague mais, estará aumentando a mais-valia. Ou seja, quanto mais horas de trabalho o trabalhador produz, mais valia você obtém em razão do tempo disponível para a produção, o que caracteriza, é claro, né, a chamada mais-valia absoluta. E havia também a chamada mais-valia relativa. Se o capitalista investir em novas tecnologias, diminuirá o tempo necessário, né, e estará aumentando a mais-valia. Ou seja, o uso da tecnologia também, ele cria mais-valia porque ele consegue uma produtividade maior em um tempo menor, sem necessariamente repassar o ganho da produtividade ao trabalhador, né? Essa característica hoje é muito presente no mundo em que a gente vive, em que a tecnologia ela tem um caráter excessivamente, né, presente na organização do trabalho, né? Não é essa, porém, para Marx a característica essencial do sistema capitalista, mas precisamente a apropriação privada desta mais-valia. A partir dessas considerações, Marx elaborou sua crítica do capitalismo numa obra que transcendeu os limites da pura economia e se converteu numa reflexão geral entre o homem, a sociedade e a história, né? A gente está falando aí o Capital, né, que foi a obra fundamental de Karl Marx para explicar a forma de organização do trabalho, o mundo do sistema capitalista e, é claro, as chamadas adjacências decorrentes dessas mudanças e dessas transformações, né? Outro ponto importante, né? O trabalho foi se transformando ao longo do século XIX, as corporações surgiram em decorrência do acúmulo do capital e das novas tecnologias. O comércio ele foi acelerado em razão do aumento do fluxo de mercadorias por vias marítimas e depois surgindo a estrada de ferro, a máquina a vapor, e isso foi permanentemente aumentando, vamos dizer assim, os mercados, e naturalmente quanto mais mercado, mais produção, e quanto mais produção, mais se buscava mercado, e os meios de transportes, os meios de armazenamentos foram fundamentais para o aceleramento e a criação dessas corporações. O sistema financeiro também ele passou a ter um papel muito importante nessa questão. Os bancos, portanto, tinham um caráter, vamos dizer assim, de emancipar as economias, criando créditos para a produção e, claro, para as negociações entre as mercadorias, entre o produtor e o comprador e o comercializador dessas mercadorias, né? Tudo isso foi sendo observado ao longo de um tempo como um processo em medida de valor do próprio sistema capitalista. No final do século XIX irá surgir, né,
outros importantes movimentos que darão ainda mais força ao modo de produção capitalismo, né? Vamos falar, por exemplo, do Taylorismo, né? Foi um engenheiro americano chamado Taylor, né, que ele desenvolveu a organização científica do trabalho. O propósito de Taylor era dar exatamente mais capacidade de organização do trabalho, com isso obter mais produtividade. Seu objetivo era elevar ao máximo a produtividade das fábricas, né? Em razão das suas observações, eu não vou aqui falar em detalhes do Taylorismo, mas certamente a gente pode observar que foi Taylor um dos expoentes, vamos dizer assim, de uma nova concepção da organização do trabalho, isso já no avanço do modo de produção capitalista no século XIX. Os seus métodos provocaram, que a gente pode dizer, mudanças significativas nos processos industriais, o que permitiu que o capitalismo avançasse rapidamente no século XIX, especialmente nos Estados Unidos, né? E as tarefas dos operários deveriam ser simplificadas ao máximo, de modo que o seu grau de dificuldade fosse o mínimo possível. Aí a gente tem que entender o seguinte: o modo de organização do trabalhador na fábrica, a gerência que surge como um papel importante nesse processo, né, de controle e de cobrança, né? O fluxo de produção deveria ser dividido e subdividido até que cada trabalhador só realizasse uma ínfima, ou seja, uma pequena parte do processo como um todo, ou seja, é a divisão do trabalho levado ao expoente máximo, né? Os operários não deveriam perder tempo pensando sobre o que faziam, né? Deveriam apenas executar, ou seja, quem deveria pensar seriam os gestores, e os trabalhadores deveriam apenas executar a função pela qual estavam sendo remunerados. Planejar, controlar e introduzir melhorias nos processos era de responsabilidade exclusivamente de equipes de engenheiros, portanto, gestores que estivessem à frente dos negócios. Depois viria o Henry Ford, né, que também teve um papel importante, porque ele dá um novo entendimento sobre a organização do trabalho através do Fordismo. O método de Taylor foi posteriormente levado às últimas consequências, né, por Ford, né? Ford criou as linhas de montagem na sua fábrica de automóvel, a gente já conhece essa história, né? A velha máxima, né, dos carros pretos, né, conhecido como o modelo T de carro. Todos os carros de Ford eram pretos, né? E as mudanças introduzidas por Ford visavam a produção em série de um produto, né, que era o carro, né, o Ford modelo T, para o consumo em massa, que é uma característica típica do desenvolvimento do capitalismo do século XX, e foi implantada a jornada de 8 horas de trabalho por $5 ao dia, que naquela época foi de fato um avanço muito importante, né, no modo de organização do sistema capitalista. O capitalismo estava passando por mudanças importantes naquele momento. Além da questão tecnológica, a própria organização do trabalho, né? Esta forma de organização de trabalho passou a ser chamada de Fordismo, que era uma expressão que nasce com o Ford, né, a partir de 1914, quando ele estruturou na produção de sua fábrica, né, de automóveis um modelo em série seguidos por muitas outras indústrias também nos Estados Unidos, depois na própria Europa, né? As mudanças introduzidas por Ford visavam a produção em série de um modelo, né, que era o carro para o consumo em massa, como a gente já falou, e foi implantada, que a gente sabe, né, o turno de 8 horas, que foi uma revolução para a época, né? Significava renda e tempo de lazer suficiente para o trabalhador, né, suprir todas as chamadas suas necessidades básicas e até adquirir um dos próprios automóveis produzidos na empresa. Isso foi um fato importante, porque isso fez surgir a nova classe média, né, nos Estados Unidos, que inclusive será importante para o desenvolvimento do próprio capitalismo norte-americano e do aumento significativo do consumo naquele país. A maquinofatura ela desenvolveu-se e a produção passou a organizar-se em linha de contagem. O aperfeiçoamento contínuo, né, dos sistemas produtivos deu origem a uma divisão de trabalho detalhada que resultou na diminuição de horas de trabalho, e isso tem sido uma frequência até nos dias de hoje. Inicia-se a era do consumismo e a produção em massa para o consumo em massa, ou seja, o século XX se caracteriza exatamente por isso, pelo surgimento da sociedade de massa, do consumo de massa. Mais adiante a gente veria a capacidade da propaganda estimular, vamos dizer assim, essa nova forma de organização da sociedade, né? A produção ela vai estar muito vinculada também ao consumo,
e o consumo passa a dar o ritmo da produção, diferentemente do que acontecia antes, né? Fordismo e Taylorismo, quer dizer, o aumento da produtividade com o uso adequado possível de horas trabalhadas através do controle das atividades dos trabalhadores dará também uma capacidade enorme do tempo livre do trabalhador ser utilizado como uma forma de consumo, né? A divisão e o parcelamento das tarefas permitiria também as chamadas especialidades típicas, né, do novo modo de organização do capitalismo do século XX. A mecanização de parte das atividades com a introdução de linha de montagem também foi marcante nesse processo de transformação, tendo como sistema de recompensa, né, e punições, né, aquilo que você, vamos dizer assim, realizava no interior da fábrica, né? Tanto um quanto o outro você tinha características de observação e de vigilância, que passa a ser uma das características, vamos dizer assim, do modelo fordista-taylorista, né? Análise crítica do fordismo-taylorismo. Como a gente pode definir sobre 2 pontos, vamos falar sobre vantagens, né? As vantagens: era extremamente mais fácil treinar os operários em tarefas muito mais simples do que em tarefas complexas. Um trabalhador especializado numa pequena operação podia adquirir habilidade suficiente para fazê-la muito rapidamente. Portanto, isso vai se traduzir como um elemento fundamental para a ampliação do modelo. A própria ideia de que a atividade produtiva deve ser objeto de estudo metódico e racional foi um fator importante para o surgimento de escolas, né, da administração, para entender melhor a forma de organização do trabalho a partir desse fenômeno, né? Ainda se podia observar que 2 elementos extensos, né, 2 elementos externos a fábricas contribuíam muito para o sucesso das medidas propostas por Taylor e Ford. Primeiro, né, o atrelamento, que ele chamava, né, do movimento sindical aos interesses capitalistas. Apesar dos conflitos, os sindicatos foram se burocratizando, se transformaram em imensas estruturas administrativas, fazendo concessões aos capitalistas e ao Estado, né? Naturalmente, isso, portanto, foi um dos elementos externos à fábrica. A presença significativa do Estado, criando mecanismos financeiros e legais para que o consumismo se tornasse uma prática cotidiana, bem como cooptando, isso é importante entender, né, os sindicatos para que controlassem politicamente a força de trabalho. Então, nesse sentido, a gente também vai ver muito isso, quer dizer, como os sindicatos foram sendo cooptados em determinadas fases desse modelo para que as condições do capitalismo pudessem percorrer, né, de uma maneira tranquila, né. As desvantagens que a gente pode observar, que aos operários cabia somente usar as mãos, nunca os cérebros, ou seja, o modelo taylorista fordista era basicamente isso, né? Você tem que fazer e não pensar, você é pago para fazer e não para pensar. Esse método tratava, vamos dizer assim, o trabalhador como se fosse máquina, né? Na verdade, ele tinha até mesmo status que as próprias máquinas, vamos dizer assim, para ser mais objetivo, quer dizer, o trabalhador, como ele não tinha o papel de pensar, ele tinha o papel de fazer, executar, ele era visto como uma máquina, quer dizer, aquele indivíduo que ele está ali para executar uma função repetitiva, permanente, né? E isso daria a ele habilidade suficiente para ele se tornar ainda mais produtivo para a produção. Nós tivemos aí vários documentários, filmes que tratam essa questão, né? O próprio Charlie Chaplin, ele fez um filme retratando essa questão do homem como máquina, né? Tempos Modernos, que foi um filme que foi retratado e utilizado exatamente como crítica social ao modelo fordista, taylorista, e que mostra nitidamente como essa mudança do capitalismo ele foi também impactante na forma de reorganização do homem em sociedade, né? O trabalhador não se identifica com o produto do seu esforço, a alienação passa a ser um papel importante no controle social do trabalhador nas fábricas. O homem que simplesmente fixava paralamas não via o automóvel pronto como obra sua. Então ele não se via produtor daquela mercadoria, alienando e distanciando cada vez mais ele da sua consciência de trabalhador, da sua chamada consciência social e mesmo política. Ele não era nem ao menos capaz de entender o funcionamento do carro. Ele produzia mercadoria ou parte da mercadoria, mas não conhecia a produção final desta mercadoria. A única coisa que ele sabia era fixar paralamas. Portanto, isso vai tornar ele cada vez mais dependente, né,
do capitalismo por só aprender ou por só saber fazer tal determinada atividade no mundo do trabalho. E quanto mais dependente, mais o controle social o capitalismo tem sobre o trabalho. Como resultado, o operário não sentia orgulho nem entusiasmo pelo seu trabalho. O trabalho era visto apenas como algo em si, né? Ou seja, você fazia em troca de uma simples remuneração para garantir o teu sustento. Pessoas que não se orgulham do que fazem, que não veem importância na sua atividade, dificilmente produzem com qualidade, né? Embora a gente reconheça, né, que o mundo do trabalho tem passado por muitas transformações, muitas conquistas sociais se fizeram de lá para cá, ainda assim há muito que se fazer, especialmente no momento em que o trabalho passa por transformações super importantes. A próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre essas transformações, essas mudanças que o mundo do trabalho está passando, pensando já o século XXI, pensando já a questão de toda essa, vamos dizer assim, reorganização do capital internacional, da globalização, para que a gente possa avançar sobre esse assunto. Bom, ficamos por aqui nessa aula, né? Voltando na aula que vem sobre esse tema, avançando mais sobre o assunto. Espero vocês na próxima aula. Um grande abraço a todos, então, até breve.